Falando do Supremo Tribunal Federal, inclusive, vou trazer a Thaís Arbex, porque ela tem duas apurações muito importantes, uma pré-votação e uma pós-votação. A pré-votação é que o ministro Gilmar Mendes chegou a procurar alguns senadores para saber como eles votariam. Acabou garantindo, enfim, o voto deles em relação à proposta. Depois que foi aprovada, Gilmar Mendes foi ao plenário, como nós assistimos ontem aqui no Bastidores CNN, e fez muitas críticas ao Senado Federal. Depois, o presidente Lula se reuniu com alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, depois dessas críticas feitas na Corte APEC, aprovada no Senado, e teve uma conversa genuína com eles para tentar colocar panos quentes, justificar o voto do líder do governo do Senado Federal, Jacques Wagner, que votou a favor. Jacques Wagner disse nas redes sociais que tinha sido um voto pessoal. A Thaís Arbex trouxe uma informação saborosa de que ministros do Supremo Tribunal Federal estavam até pedindo a cabeça de Jacques Wagner. Conta pra gente, Thaís, como foi esse jantar? Qual foi o menu desse jantar? Uribe, a apuração que eu fiz com o nosso colega Theo Cury, aqui de Brasília também, não foi exatamente para justificar o voto de Jacques Wagner. Eu acho que eu posso dizer muito pelo contrário. Lula se reuniu com os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Também participaram desse encontro o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Importante a gente lembrar que dois cotados para assumir uma vaga ali no Supremo Tribunal Federal. Sim, o encontro aconteceu horas depois da gente ter acompanhado a reação do Supremo Tribunal Federal ao vivo aqui nos bastidores, com aqueles discursos bastante fortes dos ministros, em especial do ministro Gilmar Mendes, o decano do Supremo. O que Lula disse ali durante o encontro? Disse que não foi informado a respeito do voto de Jacques Wagner, que não foi combinado, que não sabia dessa articulação. Tentou fazer ali um gesto bastante importante aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como Lula confirmou que não havia sido informado a respeito dessa movimentação, o que ele ouviu dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Ouviu, na verdade, críticas à articulação política do governo, muito naquele tom de que eu trouxe ontem, de que se não foi combinado com o Palácio do Planalto, temos um problema. Temos um problema na articulação política do governo. Perguntei para ministros que participaram desse encontro, mas então teve alguma sinalização a respeito de saída de Jacques Wagner? Não, não teve. Lula fez ali uma tentativa de apaziguar esses ânimos. Segundo um ministro que participou do encontro, a reunião, abre aspas, foi excelente. Ainda durante esse encontro, Uribe e Tainá, o que fez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Fez aquilo que a gente já tinha sinalizado há algum tempo. Garantiu aos ministros que o indicado dele para a Procuradoria-Geral da República será Paulo Gonet. Então, esse foi o tom. Foi um tom de tentar restabelecer pontes depois de um dia muito ruim, porque havia uma crítica muito grande do Supremo em relação à postura de Jacques Wagner, e Lula chamando ali, tentando colocar um pouco de panos quentes nessa crise gerada pela PEC que limita as decisões do Supremo Tribunal Federal.